Olá, bom dia para você. Está no ar o Jornal da Manhã, entrevistas especiais de sábado. E hoje eu tenho o prazer de receber o ex-senador da República, Eunício Oliveira, do MDB. Foi senador da República pelo Ceará de 2011 a 2019 e presidente do Senado de 2017 a 2019. Nas últimas eleições, perdeu a vaga para o senador Eduardo Girão. E essa é a minha primeira pergunta, senador. O senhor esteve muito tempo no poder, né, em relação à questão do Senado. Das últimas eleições para cá, qual que foi o sentimento, né, de ter perdido a vaga? E eu queria perguntar para o senhor se se sentiu traído. Bom, Patrícia, primeiro eu quero aproveitar essa oportunidade de te mandar um abraço fraterno, né, nessa nossa primeira entrevista aqui, a todos os teus ouvintes, sei da audiência que você naturalmente, né, é detentora diante da opinião pública e fico muito feliz e grato por poder participar desse importante programa, que vai ser um programa de debate, de conversa livre, para que a gente possa, numa conversa muito franca, muito aberta, levar aos nossos ouvintes tudo aquilo que for de informação verdadeira, sem nenhum fake news, sem nenhuma tergiversação, olhando no olho de todos e respondendo às tuas perguntas. Primeiro, você me faz a pergunta em relação a essa questão de Senado. Eu sou muito grato, verdadeiramente muito grato ao povo do Ceará, que pegou um garoto lá do interior do estado do Ceará, lá de uma pequena cidade do interior, nascido num pequeno distrito, né, e elevou a posição de ter sido 3 vezes o deputado mais votado da história do meu partido, depois de ter sido 2 vezes presidente da Comissão de Constituição e Justiça, ter sido líder 2 vezes do meu partido na Câmara, líder do meu partido no Senado, presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, ministro de Estado, presidente do Senado, numa disputa muito acirrada, nunca tive nenhuma disputa fácil, nunca tive padrinho político, meu padrinho político sempre foi o voto popular dado nas urnas pelo povo do estado do Ceará, a quem eu repito, devo tudo na minha carreira política. E daí eu cheguei a ser presidente do Congresso e, inclusive, assumi a presidência da República. Em 2018, talvez eu tenha sido assim esse período, o ano de 2017, 2016, 17, 18, o período mais produtivo da minha vida política. Eu tenho assim uma marca na minha vida de ter sido, mesmo sendo empresário, mas ter uma história de alguém que sempre lutou contra a ditadura, lutou pela democracia no Brasil e sempre me considerei um empresário com algum sucesso, mas um empresário que tinha uma visão social bastante aguçada e não apenas a questão empresarial do dinheiro pelo dinheiro, do lucro pelo lucro, mas sim da socialização daquilo que foram os nossos empreendimentos, chegando a empregar quase 60 mil pessoas. Então, essa carreira, né, que foi dada pelo povo do estado de Ceará, eu quero dizer que, talvez no momento mais importante da vida política, não do senador Eunício Oliveira, mas da história política de um cearense ocupando uma das 3 cadeiras mais importantes da República. E eu que cheguei a acumular, inclusive, 2 delas. As 3 cadeiras mais importantes da República, todo mundo sabe, na democracia, que é a da presidência do Supremo Tribunal Federal, a da presidência do Congresso Nacional e a da presidência da República. Eu cheguei a ocupar a da presidência do Senado, do Congresso Nacional e a da República, inclusive, em um determinado momento, simultaneamente. Portanto, o que eu quero dizer? Eu consegui fazer aquilo que minha consciência me pedia e que a demanda do meu sentimento interno me cobrava, que era de dizer mais ou menos uma frase que um dia eu estava lendo um livro do Vigílio Távora, que está lá no meu escritório, e falando sobre quando o Vigílio Távora tomou a iniciativa de trazer a energia de Paulo Afonso para o Ceará. Eu era menino e ainda era no motor que girava para iluminar a cidade depois das 18 horas. Então, e era movido a querosene, não tinha ainda energia de Paulo Afonso. Energia, quando o Vigílio Távora trouxe para o Ceará e ficou imortalizado como governador
por ter trazido essa importante obra. Quando eu sentei na cadeira de presidente do Congresso Nacional, eu disse para mim mesmo, eu vou conservar o meu sentimento democrático, vou lutar ainda mais para que ele seja ampliado e vou levar recursos para os 184 municípios existentes no meu estado, independente do prefeito ser do PMDB, ser do PT, PCdoB, PSOL, não ter partido político, não ter filiação política temporária. Eu quero deixar uma marca no estado, além da marca que eu deixei como deputado federal, de ter feito a renegociação de 6 milhões de contratos de agricultores pobres, pequenos desse estado e desse Nordeste brasileiro. Como eu deixei essa marca como deputado e tantas outras lutas que nós tivemos, com sucesso, graças a Deus, e eu fui buscar essa outra marca, que era de trazer recursos para todos os municípios do estado do Ceará. Quis Deus e o destino que eu tivesse essa oportunidade. Trouxe recursos, eu digo até, às vezes brincando, Patrícia, que se eu chegar em algum município e não tiver ninguém para me receber, eu terei uma obra para que eu faça uma selfie na frente daquela obra e diga aqui tem as mãos e o trabalho do senador Eunício Oliveira, quando senador do cidadão Eunício Oliveira, quando senador da República ou quando deputado federal. Então, essa posição que, no momento mais sublime para o estado do Ceará, quando ali eu tinha já alocado cerca de 13 bilhões de reais. E eu perguntava ao governador Camilo Santana, e nós estamos falando para um público enorme no Brasil, no mundo inteiro, né, pela internet, por todos os outros meios de comunicação, eu perguntava ao governador Camilo Santana, governador, eu aloquei esses recursos para o estado do Ceará em 2 anos que estive como presidente do Congresso Nacional. Eu pergunto ao senhor, com todo respeito aos demais senadores, pela admiração que eu tenho pelo governador Tasso Gereissati, que foi o governador das mudanças no Ceará, que tem uma história bonita, né, na vida pública, quantos milhões, pelo menos, trouxeram os 3 senadores para o estado do Ceará? Aquele jeito do Camilo, ele riu e disse, é melhor a gente não fazer essa discussão. Então, eu tive o privilégio ainda, Patrícia, de concluir a transposição das águas de São Francisco. Hoje eu vejo, todo mundo quer ser padrinho, todo mundo quer ser patrono. Quem descobriu, quem arrancou o projeto mais importante de recursos hídricos para o Nordeste brasileiro foi o presidente Lula. Esse projeto era um projeto que esperava 164 anos, se não me falha a memória, dentro de uma gaveta. Quis Deus e o destino que o presidente Lula lançasse essa obra, começasse a construir, a presidente Dilma desse sequência e o presidente Michel Temer, por essas mãos aqui, liberou no final 619 milhões de reais para que a transposição das águas do Velho Chico pudesse chegar até aqui ao nosso açude do Castanhão. E sem nenhuma explicação, com 13 bilhões de reais alocados para o estado do Ceará. E eu desafio na história política do Ceará qual foi o político, vivo ou morto, que conseguiu alocar durante 2 anos 30% dos valores que eu aloquei para esse estado. Com muito orgulho, muita alegria. Né? Nada do que eu fiz, eu tenho nada de arrependimento, pelo contrário. Né? Eu tenho muito prazer de poder estar aqui com você, fazendo exatamente esse tipo de comentário. O que aconteceu? Prefeitura de Caucaia, eu tinha alocado 319 mais 70. 319 mais 70, ou seja, 389 milhões de reais. Para o seu Naumi, de última hora, atendendo a um chamamento, né, como eles chamam aqui, até esqueci, o mestre, como eles chamam, atendendo a decisão do mestre, que era o senhor Ciro Gomes, que o Ceará vai dar o troco e o Brasil vai responder nesse momento a eles, na próxima eleição, alocado quase 400 milhões para aquele município, fizeram um verdadeiro araquiri com esses recursos que eu aloquei. Agora, o senhor ex-prefeito está respondendo nos tribunais, não por mim, eu não fiz nenhuma ação contra ninguém, mas de ações de improbidade para fazer uma traição ali naquele município de Caucaia. A mesma coisa de recursos que eu liberei lá para São Gonçalo, não tem nenhuma mágoa aqui, eu estou falando de história. História é registro. Lá na cidade do seu Cláudio Pinho, ele sabe a história dos cartórios, que foi que regulamentou os cartórios no Brasil,
Quantas vezes ele foi no meu gabinete pedir isso e eu regulamentei a questão dos cartórios, que deviam ter sido extintos, porque o cartório só tem no Brasil, então era para ter sido extinto, e naquele momento eu fiz aquilo, e ele usou todos os recursos que eu aloquei para São Gonçalo do Amarante para fazer uma campanha sórdida contra alguém que só fez o bem àquele município e àquela comunidade. E ele fez o mal a ponto da população tirá-lo agora dessas eleições e colocar uma outra pessoa por tudo isso que ele tinha feito contra a população. Agora, senador... Me permita fazer esse histórico longo, mas, olha, Fortaleza, eu aloquei para o senhor Roberto Cláudio colocar pedrinhas vermelhas na beira-mar. Né? Aí vai uma ironia mesmo, colocar pedrinhas vermelhas. Gastar 1 bilhão e 200 milhões de reais que eu, Eunício Oliveira, com essas mãos aqui, aloquei para a Prefeitura de Fortaleza para que ele usasse isso para fazer uma vingança, uma derrota. Não ia, até porque eu tive a infelicidade de perder um genro com 30 e poucos anos, receber uma filha viúva com 32 anos dentro de casa, 3 netinhos e um netinho de 14 dias que eu virei pai e avô. Deus me deu até, talvez, essa oportunidade de ter ficado um tempo fora da política para poder fazer isso. E o senhor Roberto Cláudio usou isso sordidamente, comprando consciências, utilizando esses recursos que deviam ter sido utilizados para a população, usou esses recursos para derrotar alguém, porque não, se o Eunício for novamente eleito senador, já está com a cadeira de presidente do Senado garantida por 68 assinaturas que ele apresentou aqui num programa de rádio. E aí, nós vamos ficar mais... Aí ele vai ser senador, daqui a 4 anos pode querer ser governador, e nós já estamos há 16 anos fora do poder, porque quem tem a caneta do poder há 8 anos é o PT, nós vamos ficar mais 8 do Eunício, 16 anos, acaba a dinastia dos Ferreira Gomes do Ceará, e eu sou um discípulo cumpridor de missão, eu tenho que cumprir a missão de utilizar todos os mecanismos que dispõe o município para derrotar alguém que só queria fazer o bem para o Ceará, só queria trazer mais recursos. O Ceará perdeu nessa brincadeira um dos 3 poderes da República. A coisa mais perversa que eles fizeram não foi comigo. Pelo contrário, me deram essa oportunidade, como eu disse, de ficar um pouco com meus netos. Mas tiraram do Ceará uma das 3 cadeiras mais importantes da República, que podia alocar mais 10 bilhões para o Estado do Ceará. Talvez a miséria absoluta que graça hoje no Estado do Ceará, e no Brasil nós temos 20 milhões de famintos, e eu não sei, assim, não quero precisar para não dar número errado, o percentual desses famintos que estão aqui no Estado do Ceará, talvez essa fome fosse amenizada se ele não tivesse feito essa perversidade. Não comigo, pelo contrário, comigo ele me deram aí um descanso de 4 anos da vida pública para me dedicar à minha família e aos meus amigos. E tiraram do Estado do Ceará, né, um dos poderes da República, a coisa mais perversa que você possa imaginar. Vai demorar um cearense novamente sentar naquela cadeira de presidente do Congresso Nacional para poder ajudar esse Estado que precisa tanto, né, da política e dos homens públicos para fazer seu desenvolvimento. Senador, o senhor tocou num ponto importante, falando dos Ferreira Gomes, né, da dinastia, enfim. Eu queria fazer 2 perguntas. Primeiro, se o senhor acredita que politicamente o senhor tem, evidente, é inquestionável a importância política do senhor, né, não só no cenário local, mas no cenário nacional, é evidente. Eu queria perguntar se o senhor acredita que, politicamente falando, o senhor incomoda, né, os opositores, e se o senhor realmente rompeu com os Ferreira Gomes. Olha, para vocês, eu não rompi com ninguém. Honestamente, eu não rompi com ninguém. Eu fui para um Arapuca, eu lembro, 20 reuniões feitas, onde eu dizia, ó, vocês não me querem naquela cadeira novamente. Não façam isso com o Estado do Ceará. Me deixem na posição. Não, nós precisamos, é importante para o Ceará, é indescritível, certo? Reuniões que nós tivemos, em número de 18 reuniões, sem nunca vazar para vocês da imprensa, sem nunca. E vou dar os nomes dos membros. Governador Camilo Santana, senhor, na época, Cid Gomes, Roberto Cláudio, Zezinho Albuquerque, Eunício Oliveira e
Daniel Oliveira. Eram 7 pessoas que participavam dessa reunião. Nós fizemos 18 reuniões, onde ali vinham os apelos para que a gente fizesse essa aliança em nome do desenvolvimento do Estado do Ceará. Quando, na realidade, não era essa a intenção. A intenção era tirar exatamente um dos poderes da República e do Estado, que incomodava, talvez, uma perspectiva de futuro dessa dinastia ser destruída, que vai ser destruída pelo mal que tem construído nos últimos tempos ao Ceará. Eu acabo de receber uma pesquisa, meu Deus do céu. Mais uma vez, eu quero agradecer ao povo do Estado do Ceará. Como eu estou há 4 anos, 3 anos já fora da política, né? Dei um tempo para minha família, dei um tempo para mim mesmo, deixei um tempo até a barba crescer um pouco, para ficar sem incomodar as pessoas, sem as pessoas até reconhecerem tanto nas ruas, não por medo, não por nada, que eu nunca tive nenhum tipo de receio, mas criaram factóides, tentaram me botar num discurso perverso, canalha, cínico, perverso, certo? Obtuso, de querer envolver meu nome num possível... vai ter uma busca e apreensão. Vamos esperar que o Eunício vai aparecer. Quebraram a cara. Quebraram a cara. Hoje ninguém mente para ninguém. Pode entrar, meu CPF 036 790 043, controle 20. Está gravado. Quem quiser pode entrar na internet e verifica se eu tenho um único processo pendente na justiça brasileira, seja ela justiça comum, seja ela justiça federal, seja ela justiça de qualquer estado do Brasil, ou seja, Receita Federal, ou seja, qualquer INSS, qualquer tipo de órgão. Então, eu tenho tranquilidade em relação a isso. Criar esses factóides para desmontar uma história política que só procurou fazer o bem para o Estado do Ceará. Eu sou um menino do interior, que conheço o sofrimento, sei o que é uma mãe com um filho no colo, passando fome, na porta do hospital sem poder ser atendida. Foi Eunício Oliveira que alocou 75 milhões todos os anos para o Hospital de Xanalubim. Foi Eunício Oliveira que trouxe as 4 faculdades de medicina que estão sendo inauguradas agora no Itapipoca, Canindé, Quixadá e Iguatu, porque eu queria fazer medicina, Patrícia, e meu pai não tinha condições de me manter. A faculdade de medicina só era durante o período do dia naquela época, não tinha faculdade de medicina noturna. E eu tive que fazer economia, administração de empresa, depois fiz pós-graduação em ciência política, porque eu não tive condições de fazer aquilo que eu desejava, que era fazer medicina, porque eu tinha que trabalhar 2 expedientes, comecei a trabalhar com 13 anos de idade na fábrica Fortaleza, aqui na João Cordeiro 519, quando a fábrica estava iniciando ainda, junto com o seu Dias Branco, que Deus o tenha no céu, foi meu patrão, foi meu orientador, foi meu segundo pai, né, à distância, porque meu pai estava... à presença, porque meu pai estava distante. Então, toda essa história, eles tentaram colocar no lixo para fazer o quê? Para fazer o mal ao Ceará. Para fazer o mal. O senhor guarda alguma mágoa? Pelo poder, Patrícia. O senhor guarda mágoa? Desculpa. O senhor guarda alguma mágoa? Mágoa não, Patrícia, mágoa não. Nenhum ressentimento, nenhuma mágoa. Eu guardo muita, mas muita gratidão ao povo do Estado do Ceará. Você imagina, na noite anterior, nós tivemos uma reunião, essas mesmas 7 pessoas. E lá, um dos membros, que era o senhor Cid Gomes, foi na casa dele buscar um vinho que ele tinha trazido da Itália, a marca era Tianello, ou Tiganello, como queira, Tiganello. Para a gente comemorar, para no outro dia de manhã todos íamos juntos para a convenção. No dia seguinte só apareceu o governador Camilo Santana, nenhum deles pisou na convenção. Quando eu procurei a ata, o MDB não fazia parte da aliança que a gente tinha construído durante quase 8 meses de conversas. 8 meses de conversa. Então, Deus me deu a oportunidade de poder estar aqui dizendo para você o seguinte: eu não tenho negócio com o governo do Estado, nunca tive. Eu não tenho negócio com a Prefeitura de Fortaleza, nunca tive. Eu não tenho negócio com nenhum órgão do governo do Estado, da capital ou de qualquer cidade do interior. Eu não tenho negócio no Estado do Ceará. Aqui eu faço política, aqui eu faço vida. Aqui eu convivo com os meus amigos, com os meus irmãos, com aqueles que, com um sorriso no rosto, me abraçam. Eu estava vindo do aeroporto agora, deixei um amigo do prédio,
Quando eu cheguei aqui no caminho, ele ligou para mim e disse: "Rapaz, o porteiro ficou tão chateado." Por quê? Porque ele disse que olhou 3 vezes para mim, para que eu desse a oportunidade de tirar uma foto com você. Isso tem um valor imensurável para quem faz vida pública com decência, com correção, querendo corresponder, querendo devolver a Deus aquilo que ele colocou nas minhas mãos de oportunidade de trabalhar pelos mais simples, pelos mais pobres, que eu não nasci nessa origem, eu convivi, eu sei o que significa isso. Então, eu não carrego um pingo de mágoa, não tenho um pingo de ressentimento. Acabei de dizer, do ponto de vista pessoal, eu até agradeço essa gente, todo esse arcabouço, essa montagem que foi feita de traição. Eu caí no Arapuca, não tinha mais idade para isso, mas caí na Arapuca. Por quê? Quando a gente não faz o mal, quando a gente não quer o mal, quando a gente não pratica, não faz determinadas práticas, o que a gente imagina é que os outros também não fazem. E eles fizeram cinicamente para colocar um posicionamento não contra mim, mas contra o meu Estado. Eu não tenho ressentimento, eu não tenho mágoa, eu tenho tristeza por o meu Estado ter perdido grande parte do desenvolvimento que aquela cadeira que eu estava sentado e que ia sentar novamente permitia que isso acontecesse. Eu era apenas um instrumento colocado pelas mãos, né, dentro do sistema democrático, livre, soberano, do meu país e do meu Estado. Por isso que eu digo, eu sou muito grato. Eu não conheço uma fala minha numa entrevista ou em qualquer palanque ou em qualquer emissora de rádio ou de televisão que não seja a primeira fala, minha primeira palavra é de agradecimento ao povo do Estado do Ceará que me colocou nesse patamar, que me deu todas as oportunidades de poder dizer aqui hoje para você parte daquilo que nós realizamos. Então, um hospital lá no Jaguaribe, para ser inaugurado. Pergunta ao governador Camilo Santana se os recursos não foram alocados pelo senador Eunício Oliveira. Está aqui o metrô de Fortaleza sendo feito. Pergunta ao governador Camilo Santana se esses recursos não foram liberados pelo senador Eunício Oliveira para melhorar a qualidade de vida das pessoas que vão e vêm, que usam o metrô. Não são as pessoas que usam carro de luxo, são as pessoas simples que precisam desse meio de transporte. Então, os recursos que foram alocados para a saúde do Estado, foi Eunício Oliveira que criou a questão do custeio da saúde no Estado do Ceará, com uma rubrica criada por mim, junto com a presidente Dilma ainda, para trazer recursos para melhorar a saúde do nosso Estado e do nosso país. Então, eu tenho, assim, muito, Patrícia, um sentimento de muita gratidão, mas tenho um sentimento da consciência do dever cumprido, que não tem nada melhor. Você é um jornalista importante e sabe, quando você faz uma boa entrevista, quando você faz o seu trabalho naqueles dias que você... Tem dias que a gente está melhor do que os outros, para a gente mesmo, está muito de bem com a gente mesmo, a gente transborda, né, como você tem transbordado tanto, assim, energia positiva, levando a verdade, levando a notícia, levando a informação. É a mesma coisa do político sério, decente, que faz o seu trabalho, buscando realizar. Tudo que eu fiz na política foi buscar agradecer a Deus a oportunidade que ele deu a um garoto nascido no interior do estado do Ceará sentar nessas cadeiras. E talvez seja essa grande mágoa, grande ressentimento que o seu Ciro Gomes, toda entrevista que ele dá, ele fala mal de mim. Sabe por quê? Porque ele nunca vai sentar na cadeira de presidente do Congresso Nacional. Ele nunca vai sentar na cadeira de presidente da República, porque ele não constrói isso. O mal não anda, o mal desanda. O bem constrói e o bem avança. É mais ou menos por esse caminho, Patrícia, que eu tenho procurado fazer minha vida pública. Senador, antes da gente ir para o intervalo, eu queria fazer uma perguntinha para o senhor, que é evidente que a política é uma caixinha de surpresas, né? Então, nesse período que o senhor descansou, aproveitou os netos, os filhos, a família, a esposa, enfim, deve ter sido importante esse período sabático aí para poder colocar também as articulações políticas no lugar, porque uma vez político, sempre político, né? Vamos concordar, né, senador? Eu imagino que o senhor já deve estar
articulando algo para 2022, imagino que também tenha as pretensões, não só para poder ajustar aqui articulações no Estado, mas no cenário nacional. O senhor recentemente recebeu o presidente Lula. Eu queria entender quais são as pretensões do senhor. O senhor vai concorrer ao governo? O senhor vai disputar vaga para deputado federal? O senhor está de olho na presidência da Câmara? O que o senador Eunício Oliveira, nesse período de parada para respirar... De autocrítica, inclusive. De autocrítica. O que ele pensou para o futuro político dele? Olha, Patrícia, sinceramente, eu cheguei a conversar com muitos amigos meus, cheguei a conversar com a minha família, né? Tenho um filho, tenho um único filho homem. Perguntei para as minhas filhas se algum deles queria dar continuidade à história política, que vem lá de trás. Nós somos MDBistas de raiz, nunca mudei de partido, tenho único ferro. Meu pai era do MDB, casei numa família de MDBistas. Então, consultei a todos se alguém deles desejava entrar na política. E, depois de muita reflexão pessoal, exatamente como você me fez aquela pergunta, eu digo, olha, eu vou deixar uma marca no Ceará que as pessoas, depois de ter buscado construir tudo isso, as pessoas vão olhar e dizer assim, o Eunício perdeu uma eleição inesperada, né? E não foi inesperada, porque ninguém esperava que... Quer dizer, foi inesperado porque ninguém esperava que acontecesse o que aconteceu, da forma como aconteceu. As pessoas olhavam, e eu olhava para mim e dizia, eu vou sair da política e as pessoas vão imaginar que eu tenho mágoa, que eu tenho ressentimento, por isso eu me ausentei, não quero mais discutir política, não quero. Todo ser humano, todo ato nosso é um ato político. Pode não ser um ato político partidário, mas essa nossa entrevista é um ato político democrático, né, de comunicação, que você faz tão bem, com alguém que tem, como você disse, uma inserção tanto a nível estadual, como, graças a Deus, a nível nacional. Eu vou te contar uma historinha rapidinha para dizer o seguinte, quando eu sentei na cadeira de presidente do Senado, eu digo, meu Deus do céu, olhei para trás, isso aqui eu já consegui 20% de pessoas que não aceitam que um nordestino, que tem um símbolo, inclusive, meu símbolo é mandacaru, porque eu alimentei gado com palma, com mandacaru lá na fazendinha do meu pai, ainda como criança. Alguém que tem isso aqui, sentar nessa cadeira, deve ter muitos do baronato brasileiro, deve ter muitas pessoas com bilhões e bilhões de reais na conta, dizendo por que esse nordestino, filho de agricultor, está sentado nessa cadeira e não eu. Eu imaginava logo de cara, e olha, aqui eu já arranjei 20% de pessoas que não aceitam isso. Mas eu tenho 80% dessas outras pessoas para conquistar com o meu trabalho, com a minha dedicação. E fiz isso com muito afinco. E, graças a Deus, eu mantenho um relacionamento pessoal verdadeiro, honesto com as pessoas. Eu lembro que na eleição passada, alguém me procurou e disse, olha, o seu amigo Lula está preso. Eu nunca fui petista, nunca serei petista, mas sou nordestino, brasileiro e muito grato ao presidente Lula por ter tirado os caçacos das beiras de estrada, por ter dado uma casa para uma família morar, por ter trazido a Transnordestina, a transposição das águas de São Francisco, criado o programa Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família e tantos outros benefícios, oportunidade dos filhos dos pobres entrar numa faculdade. Então, por esse motivo, eu sempre tive, e fui ministro dele em 2004, 2005, ministro das Comunicações do Brasil, e tenho uma relação pessoal com o presidente Lula. Quando alguém chegou para mim e disse, olha, você vai perder as eleições. Eu disse, por quê? Porque você vai receber o Haddad na sua casa. Eu disse, vou receber porque o presidente Lula está injustamente prisioneiro por uma questão, do meu ponto de vista, de conhecimento e de informações, numa decisão política, está aí a prova que o senhor Moro, né, foi escorraçado da sociedade brasileira depois de ter sido utilizado para fazer um processo político perverso com o país, que quase a gente quebra, inclusive, num determinado momento, o que é de mais sagrado para todos nós, do ponto de vista político, que é a democracia. Então,
Porque dentro desse contexto todo, foi que eu disse para mim mesmo, eu preciso saber dessa condição e construir essa relação. Quando o presidente Lula saiu da prisão e foi a Brasília, ele ligou e me pediu que eu fosse até o hotel para conversar um pouco com ele. Quando ele veio ao Ceará, ele ligou para mim, pedindo para vir fazer um almoço com ele aqui na minha casa, com as pessoas que ele acompanhavam a ele. Foi para Brasília agora novamente, pediu para fazer um jantar na minha casa para alguns amigos que queriam conversar com ele. Disse, presidente, é uma honra e é um prazer pelo nordestino que o senhor é, por tudo que o senhor fez na defesa dos mais simples, dos mais humildes. Eu não sou petista, repito. Não sou petista, não comungo com as ideias da extrema, seja da direita ou seja da esquerda. Eu sou democrata, e quem é democrata é de centro. Eu sou de centro-esquerda, me considero assim, pode até ser que alguém não me considere assim, mas eu acho que o equilíbrio, eu aprendi desde pequeno que o equilíbrio está no centro, seja até o centro-direita, aceitando como democrata os extremistas da direita, os extremistas da esquerda, mas jamais seria um deles. Então, o que eu quero dizer com isso é que eu não tenho como, diante de tantos apelos e dentro até dessa convicção que eu ainda tenho muita energia para agradecer a Deus me doando para melhorar a qualidade de vida dos meus irmãos cearenses, nordestinos e brasileiros, é que eu decidi voltar a disputar um mandato eletivo. Não sei ainda, se fosse pelas pesquisas, eu te juro que pela pesquisa que eu recebi sexta-feira, obviamente eu seria candidato a governador, pelas pesquisas que recebi nessa semana passada. Graças a Deus, a avaliação que me causou até, de certa forma, surpresa por estar afastado dos microfones, da televisão, das entrevistas eu tenho evitado bastante, agora estou começando a fazê-las. Então, eu tenho essa convicção que preciso voltar para a política, até para mostrar que não há de mim nenhum ressentimento. Por que eu vou ter ressentimento? Comigo hoje o senador Eunício Oliveira, do MDB, ex-senador, mas a gente trata pelo último cargo de mais importância, né? Por isso que eu estou tratando ele como senador da República. E parece que esse tempinho aí que ele deu de descanso para ele mesmo foi para poder colocar a cabeça para pensar, articular, entender e vir bem certeiro na questão política, porque uma vez político, sempre político, né, senador? Não tem como. E eu tenho certeza que o senhor já tem na cabeça qual é o futuro do senador Eunício Oliveira. Me diga. Olha, Patrícia, honestamente, acabo de te dizer, eu ainda não tomei uma decisão efetiva, mas eu tenho uma decisão tomada, seguinte. Eu tinha a recondução a 68 senadores para ser novamente presidente do Congresso Nacional, não por vaidade, mas para ter ali a oportunidade de ser o gestor do Orçamento Geral da União, porque é o presidente do Congresso Nacional que administra, inclusive, os vetos presidenciais em relação ao orçamento. E, inclusive, nos PLNs de modificações de orçamento da União. Então, isso dá uma dimensão de oportunidade muito grande. Eu não teria hoje condições, assim, de sair daqui, uma possível vitória, digamos assim, para o Senado e chegar em Brasília. O Senado tem uma regra, é diferente da Câmara, na mesma legislatura, o Senado você não pode acumular na mesma legislatura duas eleições seguidas. Como eu perdi a chance no começo da legislatura, eu só podia ser candidato nos 2 últimos anos da legislatura para presidir o Senado. E aí, já num momento diferente, onde 20% do Congresso foi renovado quando eu saí em 2018, onde mais 25% do Congresso será renovado novamente agora nessas próximas eleições em 2022. Então, já é um processo de articulação mais difícil do que aquele que já estava consumado. Então, eu, para ser sincero, não tenho a ideia hoje de disputar, não estou dizendo que não possa disputar, mas não tenho a ideia de disputar uma cadeira de senador.
E alguém vai dizer, não, é porque você é amigo do Camilo. Não, absolutamente. Em absoluto. Em absoluto. E disse para o presidente Lula, se o governador Camilo Santana, que é do PT, quiser ser candidato ao Senado, eu faço aliança, o PMDB faz aliança, eu sou candidato a governador junto com ele, sem nenhum problema. PT, PMDB, porque eu voto no presidente Lula. Isso não quer dizer que eu não possa apoiar ou me aliar a outros partidos que estejam, por exemplo, na base do presidente Bolsonaro. Por que não? Como o capitão Wagner? Eu fui candidato em 2014, quando o governador Tasso Gereissati foi candidato a Senado na minha chapa comigo, se elegeu e eu perdi a eleição por pouquíssimos votos, você sabe disso, um percentual ínfimo, quando me tiraram 10 dias da televisão e do rádio para que eu me calasse de uma forma indireta. Inventaram uma história, o seu Ciro Gomes inventou uma história que eu tinha um contrato de 1 bilhão na Petrobras. Ele não é homem para apresentar uma cópia desse contrato com a assinatura de Eunício Oliveira ou que tenha nesse contrato o nome de uma empresa pertencente a Eunício Oliveira ou a sua família. Então, mas criou esse factoide na época para assombrar a população. Então, tudo isso foi montado, quer dizer, lá atrás, em relação a isso. Então, eu tenho 2 caminhos, Patrícia. Ou eu, que não fui presidente da Câmara, eu já fui presidente, não quero contar vantagem aqui, mas eu já fui presidente do Senado, fui presidente do Congresso, fui presidente da República, fui ministro de Estado, mas não fui presidente da Câmara e nem fui governador do meu Estado. Senador eu já fui. Então, nesse momento, quer dizer, da vida política, ou eu disputo o governo do Estado, e estou repetindo, se o Partido dos Trabalhadores, junto com o presidente Lula, que já me disse que para ele seria uma alegria, se o governador Camilo Santana, isso não depende de mim, depende dele, ele é do Partido dos Trabalhadores e se coloca como pré-candidato a senador pelo Partido dos Trabalhadores. Se houver essa aliança, que não incluam aqueles que traíram o Estado do Ceará e não a mim, que são os irmãos, todo mundo sabe, anexado a esses irmãos o senhor Roberto Cláudio, Não sendo isso, eu me coloco, inclusive, na posição de possível pré-candidato ao governo do Estado do Ceará. Fora isso, eu talvez, para não deixar o Estado sem essa articulação que foi construída por nós em Brasília, né, eu vou me dispor com todo desprendimento, sem nenhuma vaidade, sem nenhum tipo de comportamento de tamanho, acho que isso não diminui ninguém, pelo contrário, ser deputado federal e vir, talvez, quem sabe, a presidir a Câmara dos Deputados, seria uma honra enorme e completaria meu currículo, ficando apenas ainda o vazio, mas que já tentado ocupar por uma disputa muito acirrada, para o governo do Estado, obviamente pensando num futuro que possa acontecer lá na frente de disputar novamente um outro cargo majoritário. Então, meu caminho, ou eu disputo, se tiver uma aliança, né? Se tiver uma aliança daqueles que pensam o melhor para o Brasil, na minha visão, né? Que é representado não pelo Partido dos Trabalhadores, mas pelo presidente Lula, e sim pelo presidente Lula. O presidente Lula é 100 vezes maior do que o partido que ele pertence, né? 100 vezes maior do que o partido que ele pertence. Não tenho nenhum tipo de dificuldade de fazer essa aliança e colocar meu nome à disposição dos cearenses para disputar o cargo majoritário de governador. Se isso não for construído, não acontecer, eu tive um almoço agora recente com o senador Tasso Gereissati, e como ele não me pediu segredo, foi ele que me convidou no dia do meu aniversário para almoçar com ele no gabinete dele, foi uma honra para mim. Ele disse, olha, Eunício, em 2014 nós fomos candidatos juntos, eu apoiando a Aécio e você apoiando a Dilma. Eu me elegi e você quase se elege. Eu não sei se vou voltar na vida pública, talvez não, mas eu gostaria muito, muito de construirmos junto um projeto que não seja o projeto vinculado aos Ferreira Gomes, que não seja um outro projeto para o Estado de Ceará. Mas, governador Tasso, o senhor sabe que, pessoalmente, eu tenho uma ligação
verdadeira com o presidente Lula. E eu não vou deixar de votar no presidente Lula, porque entendo que ele foi e será o melhor para o Nordeste brasileiro, e eu sou nordestino mas com muita honra e com muito orgulho. Então, ele respondi a ele para mim, você conserva o seu posicionamento e eu trago o meu outro posicionamento. Nós já fizemos isso no passado, em 2014. Então, eu estou aqui de coração aberto lhe dando essa informação, que eu não dei para ninguém, não fui autorizado pelo senador Tasso Gereissati, mas também ele não me pediu segredo, ele fez esse convite. E sabendo das minhas circunstâncias e das minhas amarras do ponto de vista pessoal, de hombridade e de correção para com aqueles que foram corretos comigo, ele colocou isso na mesa. Então, nós temos tempo até março, abril, para tomar essa decisão definitiva. Não tem nenhum problema. Vou só de antecipar. Ou eu serei candidato ao governo se consolidar essa aliança, ou eu serei candidato a deputado federal. Aí eu vou, chegando lá, obviamente, tentar fazer uma articulação entre meu partido, para liderar o meu partido, ou quem sabe até para voltar a uma posição que eu ainda não ocupei, que é de presidir a Câmara dos Deputados. Senador, e se essa articulação for para esse lado de deputado federal e futuramente aí presidente da Câmara, o candidato do senhor aqui no estado seria o capitão Wagner, candidato do Bolsonaro? E como que ficaria então essa questão com o presidente Lula? Como que o senhor vê esse cenário? Patrícia, quando na política você faz as coisas às claras, a população compreende. Quando você faz as coisas às claras no meio político, você é respeitado no meio político. Quem não é respeitado no meio político são os trânsitos, são aqueles que já passaram por 10, 12 partidos, que não têm compromisso nenhum com o partido político, e não tendo compromisso com o partido político, naturalmente não tem compromisso com a democracia. Porque sem partido político nós não temos democracia. Sem democracia nós não somos nada, nós somos o quê? Submetidos a meia dúzia de ditadores, como nós somos submetidos hoje no estado do Ceará. Então, quem tem coragem, quem tem discernimento, quem não tem, eu não vou usar aqui um termo chulo nem grosseiro, mas quem não tem, vou usar um termo mais suave, quem não tem amarras, nem econômicas, nem moral, nem financeira com esse tipo de gente, não pode temer fazer uma disputa do bem, uma disputa pelo seu Estado, uma disputa pela história política de resgatar vidas de pessoas, de resgatar vidas de pessoas que estão submetidas a um submundo da fome, da miséria, da não oportunidade, dos nem que nem estudam e nem trabalham porque não tem condição de estudar e não tem condição de trabalhar. Então, dizer assim, se Deus me deu essa missão, mas antes me deu todas as oportunidades, eu tenho que devolver um pouco dessas oportunidades. Eu sou muito católico do ponto de vista de acreditar em Deus, tenho muita fé, e tendo muita fé, sou devoto de São Francisco de Assis, tenho muita fé acredito veementemente que você, através do seu trabalho, da sua dedicação, do seu desejo, da sua força interior, você pode alavancar outras forças para esse projeto. Então, eu estou muito tranquilo em relação a essa questão, de coração aberto, não tem nenhum radicalismo, eu sou de centro, não tem nenhum problema de eu apoiar o capitão Wagner ou ser apoiado pelo capitão Wagner. Não tem nenhum problema de eu apoiar a Luziane Lins, que está muito mais à esquerda do que eu, ela é de esquerda, e eu não sou de esquerda, eu sou de centro-esquerda, me considero assim. Nenhum problema de apoiar, nenhum. Eu só não posso apoiar aqueles que traíram o meu Estado. Seria cinismo da minha parte, seria oportunismo barato, gratuito, cínico da minha parte, se eu fosse para uma nova oportunidade de aliança que não existiu. Eu fiquei numa situação onde eu não era governo, mas eles diziam que eu era, a oposição dizia que eu era, e onde eu não era oposição, porque eu não estava na oposição, eu não estava na oposição efetiva. Então, é muito mais tranquilo, é muito mais calmo, é muito mais gratificante você estar bem com você mesmo, com sua consciência, poder entrar numa loja, poder entrar num boteco, poder entrar na casa de uma família
né, poder ser respeitado. É muito mais importante isso para mim e qualquer outra coisa. Eu me sinto uma pessoa realizada na vida do ponto de vista socioeconômico. Para quem nasceu lá no interior do Ceará, eu me sinto realizado socioeconômico, financeiro, moral, ético, uma família construída, montada de uma forma ética, graças a Deus, 4 filhos que nunca me deram nenhum tipo de problema, nenhum tipo de aborrecimento. Pelo contrário, eles são hoje até meus conselheiros. Então, eu tenho ainda uma energia muito forte ainda dentro de mim e uma gratidão muito extensa ou muito intensa para devolver essa gratidão em forma de trabalho para o povo do meu Estado. Então, Patrícia, eu vou te afirmar com muita certeza, se eu não for candidato a governador do Estado, se essa aliança não for construída pelo oportunismo, talvez, de alguns, se essa aliança não for construída, não tem nenhum problema de apoiar ou de ser apoiado por qualquer corrente de opinião. O democrata respeita o da extrema-direita, o democrata respeita o da extrema-esquerda. A democracia é exatamente construir no debate. Se eu no debate não convencer você, você está me convencendo. Isso é do regime democrático, que para mim é o melhor regime existente no mundo. Então, fique tranquila, eu posso lhe dar mais na frente a informação definida, se é uma coisa ou se é outra. Mas uma das duas coisas, pode saber o povo cearense, você e o povo cearense, que eu estarei nessa disputa do lado do bem, daqueles que não querem apenas oprimir a população para ter o poder. Deus já me deu essa oportunidade de ter todos esses poderes e agora eu só tenho um único objetivo. É o objetivo de continuar retribuindo a esse carinho, a essa amizade, a esse respeito que eu tenho recebido tão fortemente do povo do meu Estado. Senadora, a gente vai encerrar daqui a pouquinho, mas eu preciso fazer uma pergunta, fugindo aqui um pouquinho da vida política do senhor. Eu tenho que falar sobre a CPI da Covid, né? Se o senhor estivesse envolvido, né, na comissão parlamentar de inquérito que investigou aí o presidente Jair Bolsonaro, de que forma que o senhor conduziria? O senhor acredita que a condução da comissão foi adequada, foi positiva? O senhor que já esteve, né, à frente de alguns momentos importantes do Brasil, né? Enfim, o senhor acompanhando como telespectador, como que o senhor avaliou a CPI da Covid e os crimes em que o presidente Jair Bolsonaro foi indiciado? Bom, Patrícia, primeiro eu quero dizer para você o seguinte: eu, nos meus 24 anos de mandato, nunca participei de uma CPI. Eu nunca quis ser investigador. Eu quis ser sempre propositor. Isso não tem nenhuma crítica às CPIs. Acho que é um instrumento do parlamento importante para se fazer o debate e descobrir, criar oportunidade de o Ministério Público, que é o órgão a quem deve ser encaminhado todas essas questões, fazer, né, as suas avaliações, os seus inquéritos e as suas apurações finais, né? Aí já na área que foi proposta pela CPI, aceitar ou não. Eu nunca participei de CPI, mas quero deixar uma coisa bem clara. O Brasil perdeu muito na sua economia. O Brasil perdeu muito com esse negacionismo. O Brasil, quem tem a responsabilidade, e aqui não vai nem uma questão pessoal, não vai nem uma questão de política de alguém que não concorda com os métodos ou com a forma de fazer política. A prova disso é que no dia que eu dei posse ao presidente Jair Bolsonaro, eu saía da presidência do Congresso Nacional, eu dei posse para ele, tive a honra de dar posse ao presidente, também isso está no meu currículo, e saí para a minha sala e disse: presidente, eu não votei no senhor, votei no Haddad, a pedido do presidente Lula, mas o senhor ganhou as eleições, o senhor é o presidente do meu país, e como presidente do meu país, todos os projetos que o senhor quiser mandar para o Congresso Nacional, eu reabro o Congresso nesse período de recesso para receber os seus projetos e dar andamento a todos eles. Jair Bolsonaro está vivo, o presidente Sarney ainda está vivo, o presidente Collor está vivo, a doutora Raquel Dodge está viva, né? A minha mulher que estava comigo está viva, a mulher do presidente Bolsonaro está viva, ele está vivo, e mais outras autoridades. O presidente do Supremo, que acho que era o ministro Toffoli, se não me falha a memória,
também estava na minha sala, todos ouviram essa proposta que foi ali colocada por mim. Então, eu acho que a CPI foi um instrumento, sabe para quê? Para fazer com que nós tivéssemos vacina no Brasil. É inadmissível, com todo o respeito que eu tenho do ponto de vista hierárquico ao presidente da República, sem nenhuma submissão, mas do ponto de vista hierárquico, ele é o presidente do meu país, eu tenho que respeitá-lo como tal. É inadmissível que, diante de uma pandemia mundial, um presidente da República se negue a receber uma vacina que vem da ciência. Tem Deus, tem fé. Quem tem fé como eu, acredita em Deus, tem esperança. Mas quem tem aqui responsabilidade de gerir um país, além disso, tem que ter responsabilidade com a ciência desse país. Sem a ciência, ninguém vai para lugar nenhum. Eu fui ministro das Comunicações em 2004, 2005, ninguém tinha wireless, ninguém tinha internet, ninguém tinha... Os telefones celulares eram 1 minuto que você falava, não tinha televisão digital brasileira, foi esse cearense, junto com outros cearenses, que criaram a TV digital brasileira. Então, a ciência evolui tanto do ponto de vista da tecnologia da ciência, como das pesquisas. Meu Deus do céu, nós não podemos ter um dirigente nacional de uma nação do tamanho do Brasil que negue a ciência, que diga que vacina, as pessoas que se vacinaram vai virar jacaré. Jacaré é 15, eu já sou jacaré de nascença. Então, por esse motivo, eu fiz esse riso, mas eu quero dizer o seguinte, eu não compreendo, sinceramente, não compreendo como não ter incentivado aqui, graças a Deus, talvez, essa pressão da CPI, pelo menos eu quero me referir à pressão do ponto de vista menos político e mais prático da CPI, obrigou a compra de vacinas pelo governo. Eu vejo aqui um orçamento que foi criado, que isso ainda vai dar muita confusão no Brasil. O TCU ainda vai pedir à Polícia Federal para prender muita gente. Os anões do orçamento foram presos e caçados por menos de 1/10 do que acontece no Brasil de hoje, de um tal de um P9 que criaram no orçamento passado, que é um tal de um orçamento que ninguém sabe o que significa, para onde foi o dinheiro, onde está o dinheiro, e as pessoas chegando em município de 30 mil habitantes e vendo ali 100 máquinas sendo compradas para jogar no lixo lá, para deixar enferrujando no meio do tempo, e as pessoas passando fome, num tal de um orçamento que foi criado para, com todo respeito a muitos dos parlamentares, que eu não quero generalizar, mas foi criado para quê? Para escolher quem seria isso, para não levar um impeachment à frente. Eu sou contra impeachment. E muitos me chamaram nas ruas aqui de golpista. Porque o senhor foi... os bastidores levaram para que o senhor teria articulado, né, o impeachment da presidente Dilma. Não. Para a justiça ser feita, Renan Calheiros era presidente do Congresso Nacional. Eunício Oliveira não era o presidente, como disseram há poucos dias atrás, que era o presidente do Congresso Nacional. Eu ainda não era o presidente do Congresso Nacional naquela época. Eu me tornei presidente do Congresso depois. A presidente Dilma, veio o impeachment da Câmara, o PMDB caiu nessa cilada, que foi terrível para o partido. Eu fui voto vencido dentro da executiva do meu partido, está lá a ata registrada com o meu voto contra na executiva, está lá a ata registrada contra o voto do senador Renan Calheiros na executiva, de Jader Barbalho e de tantos outros companheiros na executiva. Nós fomos votos vencidos na executiva do partido. Eu não articulei impeachment da presidente Dilma, porque eu sou contra, inclusive, o impeachment do Bolsonaro. Eu acho que quem ganhou as eleições, se a população votou, a população tem que suportar o ônus de ter escolhido bem, ou, aliás, o bônus de ter escolhido bem ou o ônus de ter escolhido mal. Então, eu acho que a CPI teve um papel importante do ponto de vista de obrigar, de tornar público para a população aqueles que negavam a ciência, aqueles que não aceitavam a vacina.
Como é que nós temos um presidente que é barrado no Estado, que entra num outro país, que não pode ir num restaurante, não pode ir num jantar de convidados de um outro país, porque não acredita na ciência e não fez a vacina? Não estou aqui diretamente querendo fazer crítica a ninguém, não quero fazer crítica política, estou fazendo crítica do ponto de vista humano, do ponto de vista da verdade. Se não fosse a CPI, se não fosse alguém que eu sequer voto nele, nunca votei e não tenho intenções de votar, já declarei meu voto aqui, como o João Dória em São Paulo, e o Instituto Butantan, nós temos essa mania de não respeitar aquilo que nós somos melhores. Nós temos a melhor empresa do mundo de pesquisa na área agrícola, que é a Embrapa, que estão destruindo ela, mas é a melhor empresa de pesquisa do mundo. Do mundo. A TV digital que nós temos no Brasil foi feita por essas mãos e por dois cearenses, Gadelha e Mauro Oliveira, junto comigo, que eram os técnicos que conheciam bem essa questão. Diziam que a gente ia fazer um pau-M, que não sei o quê, que tinha que copiar dos Estados Unidos, que tinha que trazer da China não, do Japão. Nós fizemos a TV digital brasileira, que está aí funcionando em plenitude. Então, nós temos que deixar essa mania que o Brasil não é capaz. Nós temos a Fundação no Rio de Janeiro, nós temos o Instituto Butantan. Essa semana eu vi, acho que foi no Fantástico, num desses programas de televisão, à noite, mostrando que o soro antiofídico, o Butantan é o único no mundo que produz esse tipo de soro. E a gente desprezou toda essa pesquisa, toda essa ciência para ir para um negacionismo de enfrentamento político para fazer as pessoas, talvez, quem sabe, quantas pessoas foram vítimas porque acreditaram na voz daqueles que são os líderes, que têm a obrigação de levar os seus liderados para o melhor caminho. E o melhor caminho é a ciência. Senador... A fé é importante, mas o melhor caminho é a ciência. Então, eu vejo a CPI, que eu nunca participei de nenhuma, mas vejo nesse momento da CPI, não indiciamento, não como genocida, não como os exageros naturais, muitas vezes, do embate político, né, da efervescência que a política produz, mas do ponto de vista prático. A CPI obrigou a que nós tivéssemos vacinas no Brasil e a CPI pode ser, hoje, junto com o Instituto Butantan, com a Fiocruz, responsáveis, né, por termos salvado ainda muitas vidas que seriam perdidas nesse país. Senador, eu tenho mais 1 minutinho e meio com o senhor. Eu queria só aproveitar a sua experiência como um político que já esteve, né, à frente aí do Senado, enfim, já esteve na cadeira presidencial, como o senhor falou, já foi ministro da República, enfim. O senhor acredita que vai dar em pizza ou o Ministério Público Federal vai olhar com mais precaução o relatório final da CPI? Eu queria que o senhor respondesse rapidinho, que a gente está no final, porque ainda tem uma pergunta final para fazer para o senhor. Patrícia, tem muitas informações, são muitas as informações que chegaram à CPI. Todas as CPIs recebem muitas informações. Essas informações, obviamente, estão todas processadas, anexadas ao documento em um cofre, que é próprio para cada CPI, que é criada ou na Câmara ou no Senado, e esses documentos serão instrumentos para que o Ministério Público apure verdadeiramente e peça a punição da justiça daqueles que cometeram crimes, daqueles que mentiram, daqueles que enganaram a população, daqueles que tiveram a oportunidade de evitar mortes desse país e não evitaram, daqueles que propagaram um remédio como se a aspirina fosse a solução para a substituição de uma ponte safena, daqueles que acham que um remédio caseiro vai resolver uma cirurgia de pâncreas. Então, essa lógica não pode existir para aqueles que estão com a responsabilidade de liderar. Liderar, Patrícia, a responsabilidade é muito grande. Eu já carreguei bastante esse peso nas costas, me orgulho de ter carregado esse peso nas costas e ter procurado dar conta da responsabilidade que é liderar parte ou uma população inteira.
Para finalizar, o senhor acredita que a CPI tenha desgastado a imagem do presidente Jair Bolsonaro, atrapalhando um pouco mais aí a reeleição? A verdade, Patrícia, sempre machuca a mentira. Sempre. Ela se sobrepõe sempre à mentira. Os fatos por si só mostram. Não sou eu que estou dizendo, não sou eu que estou fazendo nenhuma acusação. Não tenho absolutamente nada do ponto de vista pessoal, né? Discordo politicamente, convivi 12 anos com o presidente Bolsonaro, conheço a sua trajetória dentro da Câmara dos Deputados, né, da defesa, o que ele defendia na Câmara dos Deputados. Para mim não foi nenhuma surpresa em relação ao que ele defende hoje. Acho até que ele tem sido coerente nessas posições, mas eu discordo frontalmente dessas posições que ele tomou em relação principalmente à pandemia. Principalmente à pandemia. E por ele não ter cuidado, por ele ter feito tanto negacionismo, terem criado mecanismos que a gente está vendo aí de empresas, de laboratórios que ficaram ricos porque não queriam gastar dinheiro com aquelas pessoas que suadamente tiram do seu bolso todos os meses, talvez até uma comida melhor para a sua família, para pagar um seguro, para pagar um plano de saúde, para ser, naquele momento que ele necessita, ele ter aquela oportunidade. Enfiaram cloroquina. Eu sou fazendeiro lá no Goiás, e quando eu vi, disse, meu Deus do céu, ivermectina, será que cura isso mesmo? Porque ivermectina não está dizendo, é para tirar verme, é para tirar carrapato, é para tirar berne de animais, e você só pode aplicar 1 ml para cada 50 quilos de um boi, por exemplo, e somente 2 vezes por ano. As pessoas estavam tomando todos os dias. Quantas pessoas não necrosaram seus fígados? Será? O que a ciência vai nos dizer mais à frente? Tomara que eu esteja completamente errado em relação a essa postura. Continuo acreditando e acreditando fielmente na medicina. Não sou daqueles que dizem que médico é como sal branco e que em toda esquina tem, como disse o senhor Ciro Gomes. Eu continuo respeitando a ciência, continuo respeitando a abnegação dos homens e das mulheres desse país afora, que colocaram a vida das suas famílias, as suas próprias vidas, para salvar outras vidas durante essa pandemia. A esses, verdadeiramente, eu me curvo. Senador Eunício Oliveira, foi um prazer receber o senhor aqui no Jornal da Manhã, sempre com uma boa conversa, um bom diálogo, não foge dos questionamentos, responde a tudo. Valeu a pena eu esperar esse momento, porque eu estou tentando essa entrevista faz tempo, viu, senador? Patrícia, me desculpa, mas é porque, como eu te disse, eu estava dando um tempo para retornar a essa questão assim, de entrevista, de fazer debate, porque o meu momento de vida sempre foi a verdade. Sempre busquei conciliar. Eu sou conhecido no Congresso Nacional, em qualquer um dos poderes, como alguém que buscou sempre a conciliação, né? E por isso eu quero te dizer com muito carinho que fico muito grato, Patrícia, por essa entrevista. Talvez essa tenha sido a primeira entrevista assim mais longa que eu tenha feito, talvez a primeira entrevista que eu tenha feito aqui na cidade de Fortaleza, e dizer para você que, né, você que pratica o esporte, que sabe que através do esporte as pessoas podem criar um outro dinamismo, pode ter um outro tipo de vida, não entrar em outras coisas que não merecem para a sociedade brasileira, evita tanta coisa. Então, eu quero parabenizar você, que é uma esportista, você é praticante do kitesurf, né? Adoro! Então, isso, Patrícia, isso é também, além da notícia, da informação, da seriedade como você trabalha, no seu dia a dia do jornalismo, esse outro lado seu, né? Talvez eu esteja aqui cometendo algo que não devia fazer, que é... Imagina! Tornar público, né, a sua prática, o seu esporte, o seu divertimento, isso faz com que outras pessoas, né, busquem no esporte a não depressão, a não tristeza, certo?
não busca de outras alternativas que não sejam alternativas saudáveis como o esporte. Então, nós estamos, assim, você buscando a informação, buscando a notícia, praticando o seu esporte, mostrando para a sociedade como um todo que o esporte é saudável, e a gente, do outro lado da política, mostrando para a sociedade que ela, nessas eleições, tem que escolher o melhor. Se eu só quero fazer um pedido na população, eu vou fazer muitas vezes esse mesmo pedido à população. Só quero que me comparem. Busquem a minha história, busquem saber o que eu fiz quando eu ocupei os mandatos, esqueça os fake news, as montagens, as dúvidas, e vá buscar a verdade. Então, Patrícia, mais uma vez, de coração, eu quero agradecer a você, a toda a sua equipe que está aí nos dando suporte para que essa entrevista pudesse acontecer. Que Deus te abençoe. Um grande abraço a todos que estão nos ouvindo e nos vendo nesse momento. Amém. Muito obrigada. E quando essa pandemia passar, vou levar o senhor para velejar lá na prainha do Aquiraz, viu? Me convida que eu vou lá tentar. Abraço, senador. Obrigada. Abraço, muito obrigado a todos vocês. Tchau. Tchau. E para você que ficou comigo até agora no Jornal da Manhã, muito obrigada. A gente se vê sábado que vem. Tchau.